E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia, graça e paz. É um privilégio estar aqui de volta com vocês, para a gente poder aprender junto. E agora a gente começar uma nova fase da EBD, após o pastor Júnior ter exposto Romanos. Agora a nossa direção propõe um livro para a gente, muito instigante, muito provocativo, que nos confronta, e eu vou estar falando sobre ele brevemente. Mas antes, eu gostaria de fazer duas coisas. Inicialmente, está na tela aí o meu contato, meu e-mail, meu telefone. Caso eu não tenha sido muito claro em algum dos assuntos que a gente tratou aqui, caso você discorde de mim, caso você queira complementar com alguma coisa, dar feedback sobre as aulas, sugestão de melhoria, aquilo que não ficou ruim, por favor, tenha liberdade, me chame no WhatsApp, mande-me um áudio para que a gente possa estar crescendo junto e fazendo algo melhor sempre para a glória de Deus. E a segunda coisa, eu gostaria de orar para a gente iniciar esse momento e pedir ao Senhor para que nos conceda graça, misericórdia, nos faça realmente ter a nossa atenção presa e cativa à palavra, no momento que é tão fácil a gente se distrair com aulas EAD, nesse formato novo em termos de pandemia, e a gente se desvirtua das coisas que são importantes. Senhor, abençoa-nos, Pai, nesse momento, traga luz à nossa mente, ajude-me, Pai, a passar o conteúdo para que os meus irmãos do outro lado da tela possam compreender e aplicar as tuas verdades. É assim que nós oramos e te pedimos, agradecidos em teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, a nossa EBD, ela vai tratar sobre um livro, né? Nós vamos começar a tratar sobre um livro, e o livro que foi proposto foi esse aí, do pastor Craig Groeschel, O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse, né? Um pastor Craig Groeschel, uma breve contextualização, ele é um pastor americano, ele é pastor de uma mega church nos Estados Unidos, uma igreja central com 34 outras igrejas. Ele é famoso por escrever sobre relacionamentos, sobre matrimônios e coisas afins. E nesse livro, como eu disse anteriormente, muito instigativo, muito provocativo, que nos leva a um raciocínio, a um confronto pela palavra, uma meditação, ele vai abordar o tema do cristão ateu, né? Parece até ser um paradoxo, mas aqueles que professam uma coisa, mas que a sua vida não tem nada a ver com aquilo que eles professam. Aquilo que alguns de nós têm como verdades, mas que essas verdades não se transformam em prática cotidiana e não são expressas em nossas ações do dia a dia. E o motivo pelo qual ele escreveu o livro, a gente tem que meditar, é o que o instigou a escrever, como ele relata no início do livro, é o episódio de um avião. Como todo pastor, ele viajava bastante, e aí ele inicialmente estava sentado em sua poltrona e sentou do lado dele o Travis. E aí começaram a puxar papo, né? O pastor gosta de conversar, gosta de trocar ideia, gosta de falar. E Travis começou já a abrir a vida dele com ele. Quando soube que ele era pastor, né, o Craig era pastor, Travis começou a falar: eu sou um ateu, eu não creio na Bíblia, eu não oro, eu não creio nesse negócio de criação literal de 7 dias, e a minha vida é assim, assim, assado. De fato, ele era coerente com aquilo que ele cria, né? Ele vivia uma vida totalmente independente de eternidade nessas coisas. E o pastor ficou pensativo ali acerca dele, conversaram um pouco, mas enfim, ninguém convenceu ninguém, ele não se converteu, vida que segue. E no próximo voo, feita a conexão, o pastor Craig ele sentou do lado da Michelle. E a Michelle, conversa vem, conversa vai, disse que era uma cristã, que tinha aceitado Jesus aos seus 15 anos, criada na igreja desde cedo, com seus pais influentes na igreja, tinha assistido bastante EBD. Só que quando foi contar para ele a vida dela diária, o que ela fazia, a vida dela em nada diferia daquele que era, digamos assim, um ateu convencional. A vida dela, enquanto professava ser cristã, eram as mesmas práticas. As suas formas de decidir o que fazer no dia a dia eram as mesmas, racionais e intelectuais de Travis. As suas expectativas futuras eram iguais. O seu modo de enxergar a vida e de interpretar as realidades dessa vida eram as mesmas. Aí a gente percebe algumas coisas importantes. Declarações diferentes, né? Ateu de um lado, cristão do outro, mas a vida era a mesma.
em nada diferia. De um lado, um cego, de um lado, alguém que não conseguia enxergar a verdade, não teve ainda a mente aberta pelo Espírito, os olhos abertos pelo Espírito. Do outro, uma iludida, que achava que conseguia enxergar a verdade, mas que de fato era fruto de uma autoilusão ali, presa em si mesma. E de fato ela também admitia isso em certa parte do livro. E por fim, de um lado, um adorador de si próprio, porque isso que o ateu é, na medida que ele suprime a verdade, como diz lá em Romanos 1, ele não adora o Criador, mas adora a criatura, adora a si mesmo, o seu ego, os seus desejos. E do outro lado, né, uma hipócrita, que falava que era uma coisa, mas a sua vida era igual ao de um ateu. Esse foi o motivo que instigou Craig Groeschel a escrever o livro, e por conta disso nós chegamos a isso. O cristão ateu, sim, irmãos, eles estão em todos os lugares. Eles estão nos campos universitários, eles estão nas esquinas, no nosso ambiente de trabalho, e estão também nas igrejas, estão também entre nós. É o que Paulo vai falar quando escreve a igreja, Tito 1,16, quando olha, existe um povo, ele se refere aqui especificamente aos falsos profetas, que afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Ou seja, eles afirmam algo, afirmam que conhecem a Deus, mas a vida deles em nada tem a ver com aquilo que eles professam. Há uma distância enorme entre aquilo que eles falam e aquilo que eles vivem. E antes que você esteja pensando no seu irmão, antes que você esteja pensando no seu vizinho, antes que você esteja pensando naquele crente que você julga estar desviado, longe dos caminhos do Senhor, eu acho que cabe uma importante ponderação nesse momento. A ponderação que eu faço é: e nós? Será que nós, como cristãos que professamos com a boca, não temos algumas inconsistências em nossas vidas? Será que nós, quando declaramos que o Senhor ele é rei, que ele é soberano sobre as nossas vidas, existem ainda algumas áreas das nossas vidas da quais de fato ele não é Senhor? Será que nós, quando tomamos decisões, oramos antes de toda e qualquer decisão? Será que nós, ao dissermos que Deus é Senhor de tudo e de todos, temos dificuldade em repartir as nossas coisas com os irmãos, em doar deliberadamente? Olha, irmãos, de fato, todos nós temos um pouco de ateísmo prático cristão em nossas vidas. Essa que é a verdade. Porque quando a gente olha para o Salmo 14, o Salmo 14 ele vai dizer: diz o louco, diz o nécio em seu coração, não há Deus. E em detrimento disso, ele comete toda sorte de pecados, ele comete toda sorte de abominações contra Deus. Todo pecado é um ato de ateísmo prático contra Deus. E esse ateísmo, ele é fruto de um coração incrédulo. Então é por isso, irmãos, que eu os convido agora, inicialmente nessa EBD, a fazer um autoexame, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 13:5, examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês. O nosso problema é que a gente gosta muito de examinar o outro. E em certos momentos, numa relação de igreja, isso não é errado, desde que seja feita de forma não hipócrita. Isso às vezes pode ser uma bênção quando medido pelo amor. Mas, acima de tudo, nessa aula, e obedecendo ao conselho de Paulo, é necessário que nós nos examinemos, que nós coloquemos toda e qualquer área da nossa vida debaixo do espelho que é a Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus. E ela, como ela mesmo diz, há de revelar os segredos do nosso coração e as inconsistências de nosso ateísmo prático no dia a dia, para que a gente possa, em nome de Jesus, ser a cada dia aperfeiçoado, santificado, para que possamos crescer à estatura do varão perfeito. Então examinem-se, irmãos, durante essa aula, coloquem a sua vida sob o escrutínio daquilo que nós vamos tratar. Amém? E aí o capítulo 1 no livro, ele vai falar exatamente sobre isso. Quando você crê em Deus, mas não conhece de verdade. Nós vamos tratar hoje na aula sobre crença. De que fato nós podemos crer em Deus? Quais os tipos de crença? Será que nós podemos crer de forma incompleta naquilo que nos agrada somente, desprezar outras coisas? Será que nós podemos ter uma crença meramente intelectual, pela apreensão da verdade, assimilação de certas verdades do cristianismo, mas que isso não se traduz em vida?
Então, nós vamos falar sobre crença inicialmente, depois vamos falar sobre conhecimento. O que é o conhecimento de Deus? Será que existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecimento de Deus? Será que existe... o que João quer dizer em João 17:3, quando ele fala que a vida é essa, que conheçam a Ti como único Deus, a Jesus Cristo a quem enviaste? Que tipo de conhecimento é esse que nos dá a vida eterna? É sobre essas duas coisas que nós vamos tratar. Primeiro, crendo, mas de que forma? A gente vai tratar de que forma a gente pode crer. Bom, eu trago inicialmente para os irmãos uma ilustração. Ilustração não, é um caso real. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente norte-americano. Ele foi, aquele responsável pela declaração dos direitos da Constituição americana. E o fato curioso sobre ele, nessa figura importante na história dos Estados Unidos, é que ele tinha uma Bíblia. Só que ele tinha uma Bíblia recortada. Ele se dizia um cristão, mas ele tinha uma Bíblia literalmente recortada. Ele recortou versículos que para ele era de alguma forma ofensivos ou que não era possível do qual ele se submetesse a isso. Bom, essa Bíblia está exposta, como na imagem acima aí que eu trago à direita, no Museu da Bíblia lá nos Estados Unidos. E, de fato, ele recortava a Bíblia. Parece uma realidade muito distante nossa, né? Porque a gente acha que isso não acontece. Mas acontece sim. Pegue a Bíblia lá dos homossexuais, a Bíblia da teologia inclusiva, eles retiraram os versículos de Romanos 1, eles retiraram os versículos de 1 Coríntios, retiraram os versículos de Apocalipse, alguns outros de Efésios também que falam, mas não precisamos ir muito longe. Será que nós temos algumas diferença em nossa vida à medida que preferimos alguns textos em relação a outros? Será que textos confrontativos, textos que falam da santidade de Deus e a consequente exigência de Deus que sejamos santos e que busquemos uma vida de santificação, numa renúncia diária, numa renúncia de realmente negar-nos a nós mesmos? Será que esses textos que são, entre aspas, ofensivos, nós relegamos eles a outros planos e gostamos muito dos textos que falam somente do amor, da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus? Olha, irmãos, o problema é que, como diria Agostinho, se você crê naquilo que gosta do Evangelho e rejeita aquilo que não gosta, olha, não é no Evangelho que você crê, mas no fim é em si mesmo. Em nada nós somos diferentes, se em nós há essa preferência, em nada nós somos diferentes daquele que se dizia lá no início, o ateu. Uma vez que o ateu crê em si mesmo, uma vez que o ateu escolhe o que deve crer, não segundo as suas próprias conveniências, segundo o que lhe é mais interessante, se nós fazemos isso na Bíblia, se nós damos preferência somente aos salmos de vitória, se nós damos preferência somente às palavras do tudo posso, mas daquele me fortalece, nós de fato não cremos na Escritura, nós cremos em nós mesmos. E nós precisamos lembrar, como está em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil, ela é proveitosa. Além disso, precisamos lembrar que 2 Pedro 1 vai falar, olha, isso que está na Bíblia foram homens inspirados pelo Espírito Santo, movidos por Deus, para falar não de própria interpretação, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos crer em toda a Escritura, nós não podemos ter conveniências por alguns textos, ainda que alguns textos realmente nos confrontem. E que bênção existe isso para nos confrontar. Eu me lembro claramente de João, a passagem que fala em João 6, né? E chegamos ali até o 6,60, quando uma multidão seguia Jesus e o seguia ali, como eu disse no início do capítulo, por conta de seus milagres, interessada no pão terreno, interessada ali nos benefícios do Evangelho, ainda que o Evangelho ofereça muitos benefícios, mas sobretudo para a eternidade. Eles estavam interessados a isso. Em determinado ponto, Jesus os confronta dizendo, olha, se vocês não tiverem comunhão, não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não podem ter comunhão comigo. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E querendo dizer, olha, vocês têm que ter comunhão com aquilo que eu sou, não com aquilo que eu lhes ofereço. Tem que ter comunhão com os meus sofrimentos. E os discípulos viram, olha, mestre, dura esse discurso, quem poderá suportá-lo? A galera deixa, vai embora, vira as costas. E é interessante notar que Jesus não se converte à multidão.
Jesus não volta atrás, não refaz o seu discurso, não tira palavras da Bíblia, não. Ele fala, olha, é isso aqui, a verdade é essa. O que eu tenho para lhes oferecer, que é a verdade, é isso aqui. Não sou eu que tenho que me encaixar às conveniências de vocês. Não sou eu que me converto a vocês. Mas vocês que têm que se converter a mim para caber dentro das minhas verdades, da verdade do Evangelho. E aí, em outras palavras, ele fala, e vocês? Vocês vão para onde? E aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ainda que sejam palavras difíceis, são palavras que conduzem à vida eterna. E nós precisamos lembrar, conforme o Salmo 119, que toda a lei do Senhor é boa. Ela nos livra do mal, do pecado, nos livra de tomar decisões erradas, nos livra de nós mesmos, do nosso próprio coração. A intenção dela, como muito bem exposto em Levítico, como muito bem exposto no Antigo Testamento, é preservar a nossa vida nesse mundo mau e nos santificar, para nos levar à conformidade da imagem de Cristo. Tá? Mas ainda que alguns creiam de forma incompleta, como nós vimos aqui, recortes bíblicos, dando preferência por uns textos e em detrimento de outros, há ainda um segundo tipo de crença, irmãos. Há o que nós chamamos de fé dos demônios, está lá em Tiago 2,19. Tiago, no contexto, querendo provar a fé daqueles crentes que não estavam ajudando os crentes da igreja primitiva, que passavam por necessidades físicas, necessidades materiais, aos pobres, às viúvas e aos órfãos. Tiago, no determinado momento, chega, você crê que Deus é um só? Olha, vocês fazem muito bem. Até os demônios creem e tremem. Tem muito crente, muitos de nós, às vezes, nem trememos diante do conhecimento de Deus. Nem chegamos a esse estágio de tremer diante da santidade, de tremer diante de um conhecimento tão alto, tão magnífico. O que Tiago quer dizer para a gente é que existe uma fé que é chamada fé de demônios, que é uma mera apreensão intelectual. É apenas a concordância com a verdade, que não promove submissão, que não promove obediência, que não nos leva a ficar de joelhos, que não nos leva a querer nos santificar, que não nos leva a prostrar a nossa vida em submissão total a Deus e clamar, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E essa fé de demônios é uma fé que nada diferencia de uma apreensão de uma filosofia, que nada muda a vida do homem, que é fruto de apenas uma conversão intelectual. Nós temos que lembrar, irmãos, que conversões intelectuais, pela mera apreensão do conhecimento, acontecem quase que diariamente. Quase que diariamente. As pessoas podem mudar de partido político. Quase que diariamente. Uma pessoa pode se tornar de um esquerdista para um conservador político. Alguns têm 2 times de futebol, alguns mudam de times de futebol. Conversões intelectuais acontecem rotineiramente. Mudam-se os nossos pontos de vista e, às vezes, em determinados assuntos. Essa fé, que é apenas uma mera apreensão da verdade, mas que não leva à submissão, não leva a um joelhos, a um clamor, é uma fé que Tiago diz que é uma fé de demônios. Mas nós vimos que a crença ela pode ser incompleta, nós temos essa tendência de crer em algumas coisas em detrimento de outras, e isso nós temos que lembrar que isso não é crer, na verdade. Nós vimos que essa crença pode ser apenas uma mera apreensão intelectual de verdades, e se você cresceu na igreja, eu lamento lhe informar que você está muito arriscado a isso, a conhecer tudo sobre doutrina, mas isso não tem impactado a sua vida de fato. Nós temos que nos examinar com relação a isso. Mas existe ainda um conhecimento da verdade. Mas qual é uma característica deste conhecimento daqueles que conhecem a verdade? João vai dizer que nós sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. 1 João 2, 3 e 4. Conhecer a Deus tem como fruto a obediência, tem como fruto a submissão. Diferente daquilo que nós tratamos da fé nos demônios, o verdadeiro conhecimento é aquele que vai promover uma obediência, ou pelo menos um desejo criado pelo Espírito Santo em nosso coração, de obedecer à lei de Deus.
não como forma de salvação, mas como forma de gratidão. Um cristão convertido, a relação dele com a lei é a relação de que alguém como entendeu um propósito de um pai que o ama, de um pai que deu aquilo que lhe era mais caro e mais precioso, e agora ele obedece a fim de agradá-lo, a fim de exaltá-lo, de glorificá-lo. Mas é importante a gente lembrar, irmãos, que nem todo esforço da prática da lei, nem toda observância à lei, ela significa que seja fruto de um relacionamento íntimo com Deus. É possível que você queira praticar a lei por mero esforço carnal. É possível que você queira praticar a lei, queira praticar os 10 mandamentos por moralidade, para ser visto e notado na sociedade. É possível que você, como fruto de uma família tradicional, tenha sido ensinado sobre isso e queira fazer isso para a sua própria vanglória. Como nós vemos, por exemplo, um novo movimento que surge por aí, um movimento até político, eu não estou criticando, mas o movimento do conservadorismo, que eles se declaram cristãos, adeptos da moralidade, isso realmente é bom, principalmente em contrarresposta a outros movimentos, mas que por si só isso é vazio, porque não é fruto de um relacionamento com Deus, não é fruto de uma vida, de toda uma entrega de oração, de coração a Deus. Deus não quer somente a prática das boas obras, ainda que ele exija isso como fruto de relacionamento com ele, ele quer todo o nosso coração. E eu trago uma ilustração muito bacana do Tim Keller, que ele fala exatamente isso para os irmãos melhores entenderem. Imagine comigo uma viúva que tem um filho, a qual ela cria sozinha esse filho, e ela põe esse filho em boas escolas, até em uma boa universidade, com grande sacrifício pessoal, pois são escassos os seus recursos. Enquanto tudo isso acontece, ela batalha para dar a melhor educação para o seu filho. Ela diz: filho, eu quero que você tenha uma vida correta. Eu quero que você sempre diga a verdade, que trabalhe muito, cuide dos pobres. Depois de formado na faculdade, esse filho se forma. O rapaz parte para seguir sua profissão, uma vida, e ele não nutre mais um relacionamento com a sua mãe. Ele não fala com ela, não liga para ela, não passa tempo com ela. Pode ser que até mande um cartãozinho no aniversário, mas é o máximo que ele faz. Se você lhe perguntasse para esse rapaz sobre o seu relacionamento com a sua mãe, o rapaz talvez responderia: olha, eu não tenho nada a ver com ela pessoalmente, mas sempre digo a verdade. Eu trabalho duro, cuido dos pobres, tenho vivido a forma de vida correta. Isso é tudo que importa, não? Bom, irmãos, duvido que a gente se desse por satisfeito com essa resposta. Não basta ele levar uma vida moral correta, como desejava sua mãe, sem manter nenhum tipo de relacionamento com ela. O comportamento dele é condenável porque, na verdade, ela lhe dera tudo que ela tinha. Não lembra? Se sacrificou para pagar uma boa faculdade, para pagar bons estudos para ele. Mais do que apenas uma vida correta, o filho deve dedicar o seu amor, a sua lealdade. E a questão é, irmãos, se de fato nós somos cristãos, se de fato nós cremos que existe um Deus, nós também devemos lhe dedicar tudo. Se existe um Deus, e de fato ele existe, é muito mais do que uma vida decente no sentido moral, ele precisa ocupar o centro da nossa vida. Mesmo que você seja alguém bom, e a Bíblia fala que isso não existe nenhum bom, porque um bom é Deus, nós somos tão culpados de pecar como aquele cristão ateu, como Nicodemos, como a mulher samaritana, quando não entregamos tudo o que nós temos ao nosso Salvador. E nós precisamos lembrar, nesse contexto, irmãos, em termos de conhecimento, que nós podemos, às vezes, saber muito sobre Deus, mas não conhecemos nada de Deus. A gente pode saber bastante de Deus sem conhecê-lo muito bem. É possível que o conhecimento sobre Deus nosso não nos leve ao que de fato ele deve levar. É possível que o conhecimento sobre Deus, o estudo da teologia, o estudo das doutrinas, o estudo da EBD, ele seja usado erroneamente quando ele é um fim em si mesmo. Quando ele muitas vezes nos leva ao orgulho,
quando ele muitas vezes nos leva à apreensão somente intelectual de verdades, mas ele não nos leva ao joelho, ele não nos leva à oração, não nos leva ao louvor interior, não nos leva, portanto, ao conhecimento de Deus. É um conhecimento de Deus. E nós precisamos meditar muito, por exemplo, naquilo que nós vemos, por exemplo, nos Salmos de Davi, quando Davi está olhando para a natureza e quando Davi começa a falar, contar as suas dificuldades, o quanto ele é perseguido, ele faz o uso de pronomes possessivos, Deus meu, fortaleza minha, sabe? Não é um Deus distante, não é um Deus do qual eu ouvi falar, antes é um Deus do qual eu nutro um relacionamento, do qual eu sinto a sua presença, no qual eu confio com toda a minha alma. Quando a gente vai até o Salmo 139, que fala do conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus nos conhece, o conhecimento do homem em relação a Deus. E nós precisamos lembrar que todo conhecimento que o homem pode ter de si mesmo, ele é fruto antes de um conhecimento sobre Deus. Esse papo de autoconhecimento, conheça a si mesmo, a parte de Deus, isso é a história da carochinha, isso não serve para a gente, isso é filosofia da nossa época. Todo conhecimento que você possa ter acerca de si mesmo, ele é totalmente dependente sobre o conhecimento, ele é totalmente dependente sobre o conhecimento sobre Deus. E nós precisamos lembrar que nesse salmo, como eu estava falando, de conhecimento, Davi usa mais de 50 vezes pronomes pessoais. Davi ele não está falando com um Deus distante, que é fruto somente de uma apreensão intelectual da teologia fria e pura, mas de um Deus do qual ele conhecia. Ele fez o uso correto da teologia da época dele. Essa teologia não levou-lhe a clamar. É mais ou menos como o que Paulo vai dizer em Romanos 11, o que Paulo tem como resultado. Ele está falando sobre a doutrina da justificação pela fé, e ele começa lá no capítulo 11 a falar do papel de Israel no plano redentivo de Deus na salvação, e onde está o papel dos gentios, que os gentios são enxertados nessa videira, e ele ao falar de tudo, ao colocar toda a sua teologia, no final do capítulo 11, ele irrompe em louvor, ele irrompe em gratidão ao Senhor, e fala, quão grandiosas riquezas insondáveis do saber e do conhecimento de Deus, quão profundo é isso tudo. Percebam? O conhecimento sobre Deus levou a ele diante dos joelhos, da oração, de louvor interior, a um conhecimento de Deus. Nós precisamos lembrar, irmãos, que nós precisamos conhecer a Deus em nível de relacionamento, porque Deus, ele é, antes de tudo, um de seus atributos é a pessoalidade. O Salmo 25:14 vai dizer, olha, o temor do Senhor é para aqueles que são íntimos, aqueles que temem ao Senhor, o Senhor lhe dará intimidade, lhe dará a conhecer com maior profundidade. Nós precisamos lembrar de alguns salmos que falam, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Há um aspecto, sim, experimental, há um aspecto de relacionamento íntimo, há um aspecto de quarto fechado, há um aspecto de caminhar com o ser todos os dias e falar com ele, meditar nele. Há esse aspecto que nós muitas vezes ignoramos. E muitas vezes nós, batistas inclusive, porque nós somos conhecidos por ter uma boa teologia. Nós somos conhecidos por ter uma base doutrinária muito sólida e firme. Mas é possível, irmão, que esse conhecimento não nos conduza de fato ao que é. Vou dar um exemplo que Martin Lloyd Jones falava muito nisso. Ele era médico e ele também era casado. E ele falava, olha, eu conheço a minha esposa de duas formas. Eu a conheço como médico, enquanto conheço o seu sistema digestório, enquanto conheço o seu fígado, o funcionamento do seu cérebro, o funcionamento de todos os seus sistemas. Quando eu conheço a biologia dela, eu a conheço como médico. É um conhecimento frio, é um conhecimento intelectual, é um conhecimento racional. Mas eu ainda a conheço de uma outra forma. Eu ainda a conheço como marido. Então, é um conhecimento íntimo. Eu conheço os seus gostos, as suas preferências, o que ela faz no dia a dia, quando ela chora, quando ela sente raiva, quando ela sente alegria. Eu conheço na intimidade do leito matrimonial. Percebam que há uma diferença entre os dois tipos de conhecimento, o de um médico e de um marido. A boa teologia
deve nos conduzir ao clamor incessante. E nós devemos lembrar, irmãos, que há sim um nível de relacionamento. Lembremos de Jó. Antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas depois os meus olhos te conheceram de contigo andar, de contigo caminhar. Mas a pergunta que fica é, como é que a gente faz isso? O que falta-nos nós devemos deixar claro que isso é fruto de uma obra natural do Espírito, mas por mais que o Espírito faça isso, ainda nesse processo de santificação, de conhecimento de Deus, é um processo na qual o Espírito também conta com a nossa responsabilidade humana. Como nós podemos fazer isso? Como podemos transformar o nosso conhecimento sobre Deus em conhecimento de Deus no relacionamento? O teólogo J. Packer, gosto muito dele, ele fala o seguinte: a regra é simples, irmãos, mas ela é rigorosa. Devemos transformar cada verdade aprendida sobre Deus em assunto de meditação diante de Deus, conduzindo-nos à oração e ao louvor. Irmãos, nós não meditamos, essa que é a verdade. Nós gastamos muito pouco tempo com meditação. E um irmão do PG, eu acho que foi o Hudson, não lembro, ele falava que o quão são as nossas atrativos da nossa época que nos levam a não deixar a gente meditar. A gente tem atrativo, a gente perde a nossa atenção facilmente. Não sei nem se você conseguiu chegar até esse momento da aula preso, ou se ficou no celular, ou se abriu a geladeira para fazer alguma coisa. Fato é que nós nos desviamos e nos desconcentramos facilmente. E nós esquecemos que a Bíblia distingue as três práticas. A Bíblia distingue meditação, de oração, de pregação da palavra, de leitura da palavra. A meditação ela é diferente dessas outras duas práticas e nós meditamos muito pouco. Acho que o Salmo 39, ele vai dizer, olha, esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo dentro de mim. E isso me levou a dizer, logo após, com a minha língua, diz o salmista, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Ou seja, o que fez com que a palavra tivesse sentido, contagiasse todos os seus nervos, todos os seus neurônios, contagiasse o seu corpo, produzisse coisas dentro de si, foi a atividade na meditação. Enquanto eu meditava, ateou-se fogo no meu coração. Mas o que é meditação, irmãos? Thomas Watson, puritano, ele vai dizer para a gente, a palavra no hebraico para meditar significa ser intenso na mente. Com outras palavras, deglutir a escritura, mastigar a escritura de forma devagar na mente. Na meditação deve haver fixação dos pensamentos sobre o objeto. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração, conforme diz Lucas 2:39. A meditação é a digestão da escritura. A leitura traz uma verdade à nossa cabeça. De fato, ela é o conhecimento racional. Né? A teologia ela é boa, mas ela não é um fim em si mesmo. Meditação sem leitura é errada. Leitura sem meditação é estéril. A razão pela qual permanecemos tão frios após a leitura da palavra é porque não nos aquecemos no fogo da meditação. O que faz com que o conhecimento da mente, mediante uma obra sobrenatural do Espírito, desça para o coração e ateie fogo no nosso coração, é a meditação. Watson vai dizer de que o que sela o conhecimento da mente no coração é a meditação. O que eu estou querendo dizer por meditação, irmãos? Hoje em dia a gente vê muita gente falando sobre meditação, mindfulness, essas técnicas do momento seculares que falam que o homem tem que meditar para esvaziar a mente, para alcançar a paz interior, que ele tem que se abster de toda a realidade que tem aqui para elevar seu espírito. Isso é balela. Não é essa a meditação bíblica. Antes, a meditação bíblica é enchimento da palavra na mente, é enchimento de um versículo bíblico, que você ficar ruminando aquele versículo o dia inteiro na mente, e você ficar a sós com Deus em solitude,
quietude, no quarto fechado, ir para a natureza, debaixo de uma árvore, olhar um pássaro e ficar ali meditando naquele versículo e apreciando as realidades, apreciar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto Ele é rico em poder, honra e glória, o quanto a eternidade é algo que não cabe na nossa cabeça, o quanto nós fomos feitos para o Senhor e por isso nós só encontramos completude em Deus, o quanto Ele é todo-poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno de louvor, honra, glória e exaltação e por isso eu não sou nada. É isso que é a meditação. É realmente deixar a palavra não somente nos informar, mas nos transformar. Deixar com que ela não somente nos informe, mas incendeie o nosso coração. É por isso que muitos de nós somos trôpegos, somos frios em nossa fé. Não é porque não pulamos no quarto, não é porque vamos a cultos avivados, não é porque a nossa igreja não tem grande, entre aspas, labareda de poder e glória. Não, é porque nós não gastamos tempo na digestão da Escritura e nós não gastamos tempos nessa meditação da palavra de Deus. Como diz o Salmo 1, como é bem-aventurado aquele que medita na tua lei e medita de dia e de noite. Não é só o momento do dia. Irmãos, nós precisamos meditar. Ainda que seja num único versículo, ele fique ruminando. Depois a gente pega uma pregação e assiste uma pregação desse versículo para que a gente entenda melhor. Mas nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos disso. E é o que diz João 17,3 sobre conhecimento também. O João vai dizer para a gente, olha, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Conhecer aqui, esse que é o ponto alto da aula, o conhecimento para o hebraico não é um conhecimento apenas intelectual. Ele é um conhecimento íntimo e relacional. E José conheceu a Maria, tiveram relações. E um homem conheceu a sua mulher, percebe? O conhecimento aqui é um conhecimento profundo, ele é relacional. A vida eterna é essa, é conhecer a Deus. Não superficialmente, mas um conhecimento pessoal encontro com o nosso Salvador. E nós precisamos lembrar, irmãos, que nós temos um conceito muito errado de vida eterna. Nós achamos que a vida eterna é somente quantidade de dias, porque nós vamos, quando morrer, ir para a glória e lá viver eternamente. Mas a vida eterna não é só quantidade de dias, ela é qualidade de vida, ela é qualidade de vida. A vida eterna para o crente começa no momento que ele conhece de fato a Deus. Começa no momento que ele se converte, que o seu coração é regenerado por uma obra miraculosa e sobrenatural do Espírito, mediante tão somente a pregação da palavra e do Evangelho fiel. E quando isso ocorre no coração do homem, começa a vida eterna do homem. Começa e deve começar no homem a sede ininterrupta por querer conhecer e prosseguir mais a Deus. Querer cada vez mais conhecer ao Senhor, o objeto de sua fé, o amado de sua alma. Até porque é tudo o que vamos fazer na eternidade, irmãos. Se a vida eterna começa quando nós nos convertemos aqui, por que não querê-lo conhecer mais e mais, se tudo quanto formos ter na eternidade é estar sentado debaixo ali, diante daquele rio da vida, aprendendo da boca do Senhor? E é um conhecimento que ele não é exaustivo. Quanto isso é grandioso. É um conhecimento que a gente vai passar a vida inteira querendo conhecer ao Senhor, a vida inteira querendo se debruçar nas Escrituras, a vida inteira entrando no quarto fechado. E isso não vai, de alguma forma, entrar na nossa mente de tão grande que é, como João Calvino falava, o infinito não cabe dentro do finito. O infinito não pode se amoldar e caber dentro de um ser finito como eu. E uma das grandes consequências desse conhecimento é nos colocar de fato no nosso lugar, irmãos. É nos humilharmos diante dele, é nos ver a nossa pequenez, a nossa fragilidade. É como diz Daniel 11, que o povo que conhece ao Senhor há de se tornar um povo forte.
um povo que realmente resiste às dificuldades da vida. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Pedro termina a sua carta exatamente com essa afirmação e com esse imperativo. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então nós precisamos lembrar, irmãos, que é possível que nós possamos crer em Deus sem, de fato, o conhecermos como Ele é. E esse é o grande alvo da nossa vida. Nós fomos criados por Deus e para isso, para conhecê-lo. É possível que a gente creia de forma incompleta na Bíblia, porque nós ainda cultuamos a nós mesmos e no nosso coração ainda há um trono para o nosso ego e não um trono para o Senhor dos Exércitos. E por isso nós não gostamos de alguns textos da Bíblia que são verdade. E nós temos predileção por um em detrimento de outros. É possível que nós possamos ter ainda a fé dos demônios, como disse Tiago, uma mera apreensão da verdade. E nós precisamos, sobretudo, entender que há uma diferença entre conhecimento sobre Deus, que nós batistas somos muito bons, e ainda um conhecimento de Deus, que nos leva a orar, que nos leva à submissão irrestrita ao Senhor, que nos leva a provar e ver o quanto o Senhor é bom, nos conduz ao quarto fechado. Uma coisa para conduzir a outra, o conhecimento sobre Deus, conduzir ao conhecimento de Deus, é necessário, como nós vimos alguns irmãos mais maduros do que nós na fé falar, a meditação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve a uma profunda reflexão sobre isso e que você medite. Há quanto tempo você não entra no quarto a sós com Deus, com a Bíblia aberta? E tudo começa pela Bíblia. E não deixa de ser incendiado pela sua palavra. Há quanto tempo você não tem um momento de solitude com Deus, da qual sai de toda e qualquer rotina e vai para debaixo de uma árvore e fica ali ruminando horas e horas um texto da palavra e conversa sobre esse texto com outros irmãos? Pede explicações, conversa, gasta tempo. Há quanto tempo a gente não faz isso, irmãos? A palavra do Senhor diz, acho que no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É na quietude, na solitude, como o Senhor Jesus fazia, se retirava das multidões para orar. É na quietude e na solitude que nós temos aquela apreensão de que verdadeiramente o Senhor é Deus. Época de Covid, época de grandes desafios, que nós possamos meditar nessa palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo tema que nós podemos refletir agora. Eu te peço perdão, às vezes, pela minha incapacidade, pela minha inabilidade de fazer com que os irmãos pudessem entender. Mas eu confio, Pai, no teu Santo Espírito, aquele que faz descer o conhecimento da mente para o coração. O teu Santo Espírito que nos convence, o teu Santo Espírito que aplica a tua obra redentiva aos nossos corações e que nos faz querer cada vez mais conhecer o Senhor. O que eu te peço é que o Senhor incendeie os corações desses irmãos, para que eles sejam levados, após uma meditação da Escritura Sagrada, a querer te conhecer mais e mais. Que eles tenham em mente aquilo que diz o profeta: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ajuda-nos, Senhor, porque eu não sou exemplo disso. Eu preciso muito do Senhor disso. Ajuda-me, Pai, que essas minhas palavras martelem diariamente na minha cabeça, assim como na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Obrigado pela atenção. Muito obrigado aí pela paciência, se você conseguiu me escutar até agora. E lembrando que eu estou disponível, caso vocês queiram entrar em contato. Deus os abençoe.